Fala, fera, tudo certinho? Vídeo novo de resolução de questões. Vou resolver agora a questão 27. A questão 27, ela está presente na lista 27, beleza? A questão 27 está presente na lista 27, beleza? Me acompanha aqui. A questão que eu quero fazer, ela fala o seguinte, é do Enem. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples consistem em um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. Eu só quero fazer uma pequena correção. Para a proteção do circuito, o correto seria usar um disjuntor e não um fusível, beleza? Mas a gente ignora um pouco isso, beleza? Continuando. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 ohms, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante que conduz 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Cara, eu pensei em resolver essa questão da seguinte maneira. Esse fusível F aqui, ele aceita um certo limite de corrente. E a corrente que ele vai aceitar é a corrente que vai passar na caixa de som, que ela já fala que é 1 ampere, beleza? Já fala que é 1 ampere, certo? A corrente elétrica também que vai passar na lâmpada, a corrente que passa aqui na lâmpada, que eu vou chamar de I da lâmpada, beleza? E a corrente elétrica que vai passar no resistor, que eu vou chamar de IR, beleza? Então, concorda comigo que a corrente do fusível ela vai ter que ser igual à soma das três correntes, porque percebe, a corrente total que sai da bateria, que eu vou desenhar ela aqui ó, em laranja, certo? A corrente total que sai da bateria é a corrente que vai alimentar a resistência, a lâmpada e a caixa de som. Ou seja, essa corrente total, em laranja aqui, ó, essa corrente total, que eu chamei de total, é a soma das três correntes. Beleza? Lembra que o responsável por alimentar o circuito é a bateria. Então, a corrente total sai dele, alimenta o circuito e retorna para a bateria. Beleza? Então, a corrente que o fusível vai ter que suportar é a corrente do resistor mais a corrente da lâmpada mais a corrente da caixa de som. Beleza? Então, para eu dimensionar a corrente do fusível, eu tenho que ter as três correntes. Se ficou em dúvida nisso que eu acabei de falar, fera, dá uma pausazinha e manda uma mensagem para mim, beleza? Só para reforçar, a corrente total que sai da bateria, ela vai ser igual às três correntes que se dividem, passa pelos três carinhas resistor, lâmpada e caixa de som e retorna para a bateria. Como o fusível está diretamente em série com a bateria, o fusível vai suportar essa corrente total. E a corrente total é a soma das três correntes, beleza? Só para reforçar mais ainda que esse entendimento é muito importante, lembre que quando a corrente total chega aqui, ela vai se dividir para cá e para cá, beleza? Ou seja, a corrente total é igual a IR mais IL mais 1 ampere, que é o IS, a corrente que passa pela caixa de som, beleza? Então, ó, a corrente do fusível vai ser igual a IR mais IL mais 1 ampere. Então, para terminar minha questão, eu tenho que achar a corrente de R e eu tenho que achar também a corrente de L da lâmpada. Eu vou desenhar aqui o circuito só que compõe R e L, só para a gente entender uma coisinha, certo? Só para a gente entender. Fera, tu concorda comigo que o circuito é assim, ó? Bateria de 12 volts, ok? Eu tenho o resistor, esse resistor vale 12 ohms, e eu tenho também a lâmpadazinha que tem uma potência
de 6 watts. Cara, se tá tudo em paralelo, ó, se tá tudo em paralelo, esse cara e esse cara estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles têm a mesma tensão elétrica. E concorda comigo, eles estão também em paralelo com a tensão da bateria. Ou seja, 12 ohms consome 12 volts, a lâmpada de 6 watts consome também 12 volts. Lembra que quando está em paralelo é como se eles consumissem a mesma voltagem ao mesmo tempo, certo? Então, o de 12 ohms consome 12 e o de 6 ohms consome também 12. Não quer dizer que os dois juntos consumam 24, beleza? Cada um consome 12. Eles consomem o mesmo 12 ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos achar a corrente deles? Porque a gente está achando a corrente deles, a gente finaliza a questão. Como é que eu vou achar a corrente do resistor de 12 ohms? Vê se tu concorda comigo. Quanto é que vale a tensão elétrica dele? A tensão elétrica, ele está em paralelo à bateria, então vale 12 volts. Quanto é que vale a resistência dele? Isso, a resistência dele vale 12 ohms. Para eu achar a corrente, é só aplicar U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Quem é o U dele? O U dele é 12, que ele está em paralelo com a bateria. Quem é a resistência do cara de 12? 12, certo? Olha aqui, ó, resistência 12. E a corrente é o que eu quero. Concorda que a corrente vai dar 1 ampere? Beleza. Massa? Massa. Vamos calcular agora a corrente elétrica da lâmpada. Vê como eu vou fazer agora. A lâmpada, o que é que eu conheço da lâmpada? Se ele está em paralelo com a bateria, então ele tem a mesma tensão da bateria, 12 volts. Beleza? Quanto é que vale a potência dele? A potência dele vale 6 watts. O que é que eu quero mesmo? Eu quero a corrente elétrica. Cara, qual é a relação matemática que envolve U, P e I? Isso mesmo, π. Aplicando o π, potência 6, o I é o que eu quero e o U vale 12. O I é o que eu quero, então esse 12 aqui que está multiplicando vai passar dividindo 6 sobre 12. Essa corrente vai dar meio ampere. Cara, para finalizar a questão, vê o que eu vou fazer. Vou colocar em outra cor para destacar bem esse azulzinho aqui, ó. Qual é a corrente que passa por 12? A corrente que passa por 12 eu calculei. A corrente que passa por 12 vale 1 ampere, beleza? Acho que eu fiz besteira aqui. Retornar, pronto, voltei. Qual é a corrente que passa por 12? A corrente que passa por 12 vale 1 ampere. 1 ampere. Qual é a corrente elétrica que passa pela lâmpada de 6 watts? Ela vale meio ampere. Então, a corrente que passa aqui, ó, meio ampere. E qual é a corrente que passa na caixa de som? A gente já tinha determinado, vale 1 ampere. Beleza? Só para fortalecer aqui, 1 ampere. Ou seja, o fusível, a corrente do fusível vai ter que ser igual à soma das três correntes. Daqui de cima, daqui, IR mais IL mais IS. Logo, IF, que é o I do fusível, vai ser igual. I do resistor já calculei, vale 1 ampere. O I da lâmpada já calculei, vale meio ampere. E o I do som, ele já tinha me fornecido, vale também 1 ampere. Logo, a corrente do fusível tem que ser igual a 2,5 ampere. Aí lembra do que foi determinado em sala. A corrente do fusível sempre tem que ser maior do que a corrente que tu acha para os aparelhos, certo? Essa corrente que a gente achou aí é a corrente de funcionamento normal do aparelho. Então, o fusível tem que aguentar essas correntes um pouquinho a mais, certo? Ele me deu um pouquinho a mais de 20%. Se eu fizer 20% de 2,5, vai dar meio ampere. Ou seja, a corrente que ele vai ter que suportar vai ser a corrente que eu achei, 2,5, mais meio, que vai dar quanto? 3 amperes. Ou então, dica que eu te dou. Vai dimensionar a corrente de um fusível ou de um disjuntor. Calcula do jeito que a gente fez aqui, certo? Calcula a corrente. Quando tu achar essa corrente, procura o primeiro valor que é acima desse valor que tu achou, certo? A corrente do fusível e do disjuntor sempre tem que ser maior do que a corrente que você achou. Essa corrente que você achou, a gente sempre chama de corrente nominal, certo? Então, ela sempre tem que ser maior do que a corrente que você achou. Então, qual é o primeiro
Valor acima de 2,5, 3. Então, resposta letra E. Beleza? Lembra sempre de compartilhar e curtir e até a próxima.